Bem-vindos, portistas! O ambiente está quente e as últimas revelações prometem dar que falar em todo o universo azul e branco. 3 acontecimentos marcaram as últimas horas, e nenhum deles passa despercebido a quem vive o Porto com alma. Mas antes de irmos ao detalhe, já sabes. Inscreve-te, ativa as notificações e deixa o teu like, porque o que vais ouvir agora pode mudar a tua perspectiva sobre o clube, o passado e o que está para vir. Hoje falamos de uma decisão inesperada que chocou até os adeptos mais próximos. A pergunta foi feita, mas a resposta surpreendeu tudo e todos. Números nunca antes revelados. O que parecia impossível, afinal aconteceu. Mas o que está por trás desta reviravolta? E um gesto, ou melhor, a ausência dele, que revoltou as hostes portistas e pode ter quebrado de vez uma ligação histórica. 3 pontos que estão a incendiar o debate entre sócios, comentadores e toda a nação portista. Ele foi símbolo de raça, de entrega e de liderança. Uma voz que ecoa nos grandes palcos do mundo com a mesma intensidade com que rugiu no Dragão. Mas agora, Pep traçou uma linha definitiva. O futebol acabou mesmo. Nem um possível regresso ao Real Madrid o faz mudar de ideias. Em entrevista ao jornal espanhol AS, o ex-capitão do Porto foi taxativo quando confrontado com a hipótese de regressar ao emblema merengue, no momento em que o clube enfrenta uma crise de lesões no centro da defesa. A resposta? Simples, firme e impossível de contestar. Não, não. Sem rodeios, Pep explicou que está focado noutra fase da vida. Depois de ter pendurado as chuteiras no final da última temporada, na sequência da saída de Sérgio Conceição e da derrota de Pinto da Costa nas eleições, o agora jogador está a redescobrir o prazer de estar com a família, de reencontrar antigos companheiros e de se desligar das pressões diárias do futebol profissional. Agora é momento de poder desfrutar com a família, de poder reencontrar-me com companheiros com quem lutei em campo. Começa uma nova etapa para mim, como pessoa, e há que desfrutar. Pep saiu sem escândalos, sem polémicas e com o respeito intacto. Mas para muitos portistas, o fim da sua carreira ficou envolto numa sensação agridoce. Saiu num momento conturbado, no meio de mudanças profundas no clube e sem a despedida em campo que merecia. Agora, ao reafirmar que nem mesmo o Real Madrid o fará voltar, confirma-se o que muitos já temiam. Pep não voltará a vestir calções, nem no Dragão, nem em mais lado nenhum. No Porto, Pep será sempre mais do que um jogador. Foi campeão, foi líder, foi exemplo. Voltou ao clube numa fase em que poucos acreditavam que ainda tinha muito para dar, e deu tudo. Encerrou a carreira como símbolo máximo de entrega, e agora, com a serenidade de quem cumpriu a sua missão, afasta-se com dignidade. Mas se a palavra fim foi dita por Pep, a palavra renascimento foi usada noutra frente, a do presidente, que abriu tudo sobre as finanças do clube e fez revelações inéditas. Durante anos, muitos especularam. Falava-se de atrasos, dívidas escondidas e promessas por cumprir. Mas agora, André Vilas-Boas quebrou o silêncio com uma afirmação surpreendente e carregada de peso. Em 11 meses, o Porto pagou 180 milhões de euros em dívidas. Foi na sua primeira grande entrevista desde que assumiu a presidência dos Dragões, concedida aos jornais O Jogo e JN, que a AVB decidiu abrir os livros e expor tudo. O que encontrou, segundo o próprio, foi um cenário próximo do colapso. Havia salários em atraso, não só no futebol, mas também nas modalidades e nos funcionários. Estávamos em ruptura total de liquidez. E num tom direto, deixou claro, a recuperação já começou, mas ainda não está concluída. Um dos pontos mais marcantes da entrevista foi a explicação sobre a famosa Operação Dragon Notch, que evitou o pior. Se não fosse a credibilidade desta direção, o clube não teria conseguido concluir a operação. Estivemos à beira de ser excluídos das competições europeias. Segundo Vilas-Boas, além das dívidas saldadas com clubes, fornecedores e atletas, o Porto já recomprou parte dos direitos televisivos que estavam antecipados até 2028, com a intenção de recuperar ainda mais no futuro próximo. Mas o presidente não se ilude. Ainda não estamos totalmente a salvo. Nas contas dos 2 mercados mais recentes, a AVB revelou números concretos. 173 milhões de euros em vendas. 20 milhões ligados a objetivos, dos quais 10 são atingíveis. Uma engenharia financeira agressiva, sim, mas que serviu, segundo o líder azul e branco, para salvar o clube do abismo. Ainda assim, o presidente deixou claro que o objetivo não é vender por vender, mas sim reestruturar e estabilizar. Sobre a sua presidência, André Vilas-Boas foi honesto. Não tenho a aura, o carisma nem os títulos de Pinto da Costa. Mas logo a seguir, traçou a sua meta. Quero entregar um Porto melhor do que aquele que recebi. Institucionalmente, financeiramente, socialmente e também desportivamente. E para isso, deixou no ar uma proposta.
Penso que os mandatos nos clubes devem estar limitados a 3. 12 anos. Se os sócios me derem essa confiança, quero fazer história. A entrevista de AVB deixa claro que o clube está numa fase de transição profunda. As contas estão a ser arrumadas, a casa está a ser reconstruída, mas o impacto das decisões anteriores ainda se faz sentir. E quando se tenta construir pontes, nem sempre o outro lado responde. A prova disso está no silêncio que gerou indignação e que será o centro da próxima notícia. No meio de todas as mudanças e esforços de reconstrução interna, há algo que André Vilas-Boas não esquece, e que, segundo o próprio, deixou uma marca que ainda está longe de cicatrizar: o silêncio de Sporting e Benfica após o falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa. Em entrevista ao jornal O Jogo, o presidente do Porto revelou, de forma frontal, o que muitos portistas sentiram na altura e nunca ouviram de forma oficial. Foi uma desilusão enorme, uma ferida aberta e uma profunda falta de respeito. Segundo Vilas-Boas, nem o Sporting nem o Benfica emitiram condolências públicas formais no momento da despedida de uma das maiores figuras da história do futebol português. Para o líder azul e branco, esse gesto, ou a ausência dele, comprometeu qualquer tentativa de pacificação entre os grandes. Logo no início do seu mandato, a AVB tentou abrir canais de comunicação entre os chamados 4 grandes, com o objetivo de mudar o ambiente tóxico que há anos domina os bastidores do futebol nacional. Mas essa tentativa, segundo ele, esbarrou na indiferença. Tentei criar reuniões, conversas, gestos de aproximação. Mas aquilo que aconteceu após a morte do nosso presidente histórico deitou tudo por terra. Mais do que uma questão institucional, Vilas-Boas sublinhou que se trata de humanidade, de respeito, de memória. Foi um momento marcante para o clube, para os adeptos e para o desporto. Não se tratava de rivalidades, mas sim de reconhecer o homem e o legado. Isso falhou. E esse silêncio falou mais alto do que 1000 palavras. Ainda segundo o presidente do Porto, os seus homólogos em Lisboa chegaram a apresentar explicações para a ausência de um gesto público. Mas para a AVB, essas razões não fazem sentido. Transmiti-lhes diretamente a minha insatisfação. As justificações que deram não convencem. Foi um momento que ficará marcado, e que prejudica não só a relação entre os clubes, mas o próprio futebol português. A franqueza de André Vilas-Boas nesta declaração mostra que, por mais que o foco esteja hoje nas finanças, na competitividade e no futuro, há memórias que ficam presas no tempo. E esta, em particular, pode ter fechado portas que ainda estavam entreabertas. Jorge Nuno Pinto da Costa, além de presidente do Porto, foi uma referência nacional e internacional. A ausência de gestos de respeito por parte de rivais históricos foi lida dentro do clube como uma afronta e, agora, torna-se pública. E agora, portista, a palavra é tua. Qual destas 3 situações te mexeu mais com o coração azul e branco? Achaste justa a posição de Vilas-Boas? Ou ainda guardas outra opinião sobre tudo isto? Deixa o teu comentário, partilha este conteúdo com outros portistas, deixa o teu like, inscreve-te e ativa as notificações. Aqui falamos com verdade e sempre em defesa do nosso Porto.